Hello, everyone. Welcome to our SDBI podcast. Estamos aqui hoje com mais um entrevistado super querido que tem me ajudado muito aí. Vocês acho que vão ouvir o nomezinho dele nas próximas entrevistas, com os próximos convidados, porque ele tem uma expertise bem diferenciada, que é algo que nós não encontramos com muita facilidade, principalmente aqui na nossa região. Eu vou mencionar um pouquinho das outras entrevistas para fazer um link bem legal para vocês e vocês absorverem 100% desse conteúdo imperdível. Welcome, Rafael Garcia, meu convidado de hoje. Prazer, Rafa, obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui falando com você, Sabrina, minha teacher, já digo logo. É, isso aí. Então, Rafa, além de estar aqui hoje como meu convidado, meu aluno também, ilustre, e a gente vai fazer um podcast aqui, um episódio bem bacana para vocês. E suguem o Rafa, hein? Então, Pode sugar, quem quiser deixar aqui nos nossos canais, vou colocar aqui todos os arrobas do Rafa, todos os contatos, para vocês depois, mais para frente, entrarem em contato para tirar as dúvidas, fazerem perguntas. Então, vai ser super bacana. Rafa, Maravilha. mas por favor, se apresente para quem não te conhece aqui hoje. Claro. Então, sou empreendedor, empresário, tenho 3 empresas e grande parte dela está no ramo de intercâmbio, ramo de vistos, né, de parte migratória, focado ali nos Estados Unidos e Canadá. Então, hoje, a gente leva muitas pessoas para os Estados Unidos, também ajuda as pessoas a entrarem em universidades. Uma curiosidade sobre mim também é que eu tenho nacionalidade espanhola, sou apaixonado no mundo afora. E já puxando o gancho, eu sei da importância do inglês, de saber o inglês em tudo isso. Exato. Então, desde pequeno sempre estudei, mas hoje tenho tentado voltar a praticar mais o inglês, porque cada vez mais eu percebo, né, com a globalização, com tudo que está acontecendo, a importância que eu tenho de saber inglês na minha vida, para os meus negócios também. Que legal, muito bom. E para quem acompanhou as últimas entrevistas, na entrevista passada nós tivemos aqui a presença do Rafael Maraldi, onde ele contou um pouquinho para a gente essa questão dele empreender nos Estados Unidos e como foi essa transição do visto dele, da parte legal, para ele estar legal lá nos Estados Unidos, poder abrir a empresa dele. E é justamente hoje essas dicas que o Rafa vai dar para quem tiver esse sonho, para quem já fala inglês e gostaria de expandir os horizontes, de repente estudar lá fora, fazer uma graduação, ou até mesmo uma pós-graduação, um MBA, e se especializar no exterior. Então, nós temos vários países da língua inglesa que possibilitam esse programa de trabalho e estudos, ou somente de estudos. Então, depende do foco ali, né, e do objetivo de cada um. E também, na entrevista retrasada, nós tivemos a Regina, turismóloga, que ela contou um pouquinho das experiências e ensinou bastante a gente sobre a questão de inglês para viagens. Então, ela falou um pouquinho dos países que precisam, que não precisam de visto. Então, Rafa, como ele tem essa expertise, ele sabe, domina tudo a respeito de visto, na parte legal, ele também vai dar umas dicas aqui pra gente hoje. A primeira dúvida que todos os alunos me perguntam, Rafa, é a seguinte: qual que é a diferença entre visto e status? Então, essa é uma dúvida bem... Na verdade, não chega nem a ser comum, porque a maioria dos brasileiros, quando a gente conversa, nem sabem o que é o status, né? Mas, resumindo para vocês, quando você entra nos Estados Unidos, quando você retira o seu visto, seja ele um visto americano, que é o visto B2, só fazendo um adendo aqui, hoje na nossa empresa que se chama YouStay, que é a empresa de vistos, né, e parte migratória, a gente já tem mais de 500 clientes, tá? Todos aprovados até então. Só para vocês saberem o que a gente faz lá no... É confiável a empresa, galera. Eu tô falando aqui de coisa que a gente faz todo santo dia. Todo santo dia é cliente e a gente auxiliando as pessoas a irem para os Estados Unidos. Mas a pergunta mesmo é do... O status e o visto, isso. Quando você tira o seu visto no consulado, esse visto, né, no passaporte, basicamente ele vai servir para a entrada nos Estados Unidos. Aquele visto que vai ter a duração lá de 5 anos, 10 anos, às vezes, dependendo da idade e tudo mais. Quando você entra nos Estados Unidos, você vai passar lá pela alfândega, né? E esse visto, ele serve basicamente para a entrada nos Estados Unidos. Depois que você entrou nos Estados Unidos, é como se o seu visto não é que ele não valesse mais, mas para a polícia, para o governo em si, internamente, o que vai ser válido para você é o seu status. Então, todo mundo que entra nos Estados Unidos com visto
recebe um status automaticamente. No visto de turista, por exemplo, o que rege o seu status, o que rege a sua permanência legal nos Estados Unidos, é um documento chamado I-94. Esse documento I-94, ele vai dizer quando que você tem que entrar, quando você entrou, no caso, e quando você tem que sair. Todo visto tem. Então, o visto de estudante, por exemplo, que é o F1, também tem. O visto J1, que é o visto de au pair, né? Ou de trabalhos como work and travel, summer job, trabalho em hotel, trabalho em hotéis como chefs. Tem vários programas no J1. E no J1 você também tem o seu status, tá? Então, assim, visto e status, para quem está indo para os Estados Unidos, ficar só um pequeno prazo, às vezes não faz diferença nenhuma, você nem vai saber que você tem um status. Tá. Agora, se você for querer ficar mais tempo nos Estados Unidos, aí faz total diferença você entender o que é esse visto e o status. Legal. Acho que o pessoal lembra da entrevista que nós tivemos aqui com a especialista de au pair, né, a Bruna Basso, e ela estava contando um pouquinho sobre a trajetória das meninas lá nos Estados Unidos, e muitas têm esse sonho de continuar depois do período máximo que você pode ficar, que eu acho que é 2 anos, certo? No au pair? No au pair. Não, no au pair é assim. Você vai com visto de 1 ano. Então você tem ali 1 ano legal nos Estados Unidos. E o seu status J1. Legal por 1 ano também. Legal, então, entendi. quando acaba esse 1 ano, que é o período que a agência faz, né, o programa de au pair, as famílias precisam pedir a renovação lá do programa e as au pairs também. Então, depois desse 1 ano, ou você volta para o Brasil e faz o visto no consulado americano de novo, ou você faz a extensão do seu status J1. Ah, que bacana. Então, na verdade, o programa em si, ele tem a duração de 1 ano. De 1 ano. Com a possibilidade de extensão por mais 1 ano. Por mais 1 ano. Exatamente. E aí, depois, se elas quiserem permanecer, aí vai ter que ir atrás de um outro status e de uma agência como a sua para auxiliar. Ou faz a extensão do status J1, ou ela troca para um status de turista, status de estudante, e por aí vai. Tem várias opções. E se ela tiver essa extensão lá, ela não voltar para o Brasil, a entrevista, esse processo todo será 100% em inglês? Vamos lá. Isso é uma boa pergunta. Para processos de status e troca, né, de extensão e troca, o processo é totalmente online. Só que o processo é totalmente em inglês. Inclusive, a sua carta é em inglês, a sua carta de sponsorship, que é o patrocinador, né, que faz a comprovação financeira e tal. Então, a parte de saber o inglês vai facilitar muito a vida. Se você está querendo... Primeiro, se você quer ir para os Estados Unidos, né? Você tem que saber inglês, pelo menos. Pelo menos eu passar na imigração, né? Exatamente. Para fazer a troca, tudo vai ser em inglês. Se você quiser entrar numa escola, a sua aplicação vai ser em inglês, a troca vai ser em inglês, né? O governo, o site todo do governo vai estar em inglês. Então, é importantíssimo você saber o inglês. Agora, um ponto importante. Troca de status nos Estados Unidos é diferente do visto, como eu falei. Você não tem a possibilidade de viajar livremente. Assim, você sair dos Estados Unidos, você perde o seu status. Então, fazendo a extensão e as trocas, você vai ficar nos Estados Unidos. Se você sair, você vai perder o status. Entendi. Então, você tem que esperar até sair o seu próximo status para você poder viajar, por exemplo? Não. Não. Com o status, você não pode sair sem perder o status. Entendi. Então, por exemplo, você que é turista, que você que é brasileiro, que é para os Estados Unidos como turismo, você vai poder ficar até 6 meses lá nos Estados Unidos, legalmente. Tá. Após esses 6 meses, você vai estender o seu status por mais 6 meses, que é o máximo que você consegue estender o de turista, quantas vezes você conseguir. Então, são blocos de 6 meses. Ou você troca para estudante, por exemplo, que é o F1, que é uma ótima opção também. Nesse caso, se você fizer a troca de status, você não pode voltar para o Brasil sem perder sem perder o status, né? Entendi. E pensando ali no mercado de trabalho, né? Se você está aí buscando uma recolocação ou uma posição melhor, você já tem um inglês e você quer fazer, por exemplo, um MBA lá fora, você quer se aplicar para um programa desses de estudo com trabalho. Como que é essa parte que você entende de documentação, de vistos, desse processo? O que vocês oferecem para esse aluno, por exemplo?
Maravilha. Então, hoje a gente tem a Esfera, Esfera Academy, tá? A gente está criando uma plataforma, que vai ser uma plataforma de assinatura, mas hoje a gente já oferece serviços imigratórios e serviços de intercâmbio também, programas de intercâmbio. E assim, antes de eu ter essas empresas, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu sou empreendedor desde os 18 anos. Eu não dava tanto valor para o inglês. Então, eu fiz inglês minha vida toda, escolas tradicionais, né, na minha adolescência. Mas depois que eu fundei a Esfera Academy, a YouStay e as empresas de intercâmbio em si, conheci meus sócios. Então, os meus sócios hoje moram nos Estados Unidos. Tem um sócio meu que já tem até o Green Card, já trabalha nos Estados Unidos, em uma grande empresa. O meu outro sócio ainda está na formação dele nos Estados Unidos. Ambos falam inglês super bem. O que mora em Nova York já fala até bem fluente, assim, que ele está lá há mais tempo. E uma coisa que eles sempre me falam é que o mercado de trabalho americano, ele recompensa muito o estudo. Então, assim, a formação nos Estados Unidos, seja ela uma graduação, uma pós, um MBA, ele é muito recompensado no mercado de trabalho. E para você entrar nesses estudos, né, principalmente o MBA, que é o sonho de muita galera, porque os salários são altíssimos, você tem que ter um inglês muito bom. Sim, porque as provas são todas em inglês. Faz um teste de proficiência antes de você se aplicar, então. Você vai fazer pro MBA, você vai fazer uma prova chamada GMAT. G-M-A-T. Essa prova vai ter inglês, compreensão, listening. Para fazer pós-graduação, você vai ter que fazer o GRE, tudo em inglês. Para entrar na graduação, você vai ter que fazer o TOEFL, que é o de proficiência, e o próprio SAT é inglês e matemática. Então, assim, tudo depende do inglês. E outra coisa muito importante que é oportunidade de trabalho, né? Job. Todos os job interviews lá, o cara ele vai analisar se você sabe falar inglês. Não é nem ser totalmente fluente, não ter acento nenhum, né? Não ter sotaque nenhum. Mas se você domina o inglês naquela área ali, que é exatamente o trabalho que vocês fazem, né? Direcionado. Isso é importantíssimo nos Estados Unidos. Porque você, como estudante internacional, como aluno internacional, você tem que se destacar de alguma forma. Exato. Se você já erra no inglês, o americano vai passar na sua frente. E pensando assim nos outros países, nesses programas de trabalho e estudo, eu sei que o Canadá tem um programa fortíssimo também, né, de trabalho e estudo, os colleges, etc. Tem algum outro país assim que para nós brasileiros você indicaria? Falou assim, olha, aqui é um lugar receptivo, os alunos dão bons feedback, eles gostam, o que você recomenda para esses? Olha, eu gosto muito do Canadá. Eu vou falar do Canadá porque o Canadá, como é que funciona nos Estados Unidos? Enquanto você está estudando, por exemplo, você não vai poder trabalhar legalmente como a gente trabalha aqui no Brasil, estuda e trabalha, né? Nos Estados Unidos não é assim. Então, nos Estados Unidos, enquanto você estuda, você só vai poder trabalhar dentro dos programas de work study dentro da instituição, da universidade. Até 20 horas semanais. Isso é muito limitado. Você consegue trabalhar fora por programas de OPT, tá, gente? Que é OPT, Optical Practical Training, que é um programa de estágio remunerado. Legal. Após 1 ano de estudo nos Estados Unidos. Mas você também vai precisar muito do inglês para isso. Só que assim, são vagas que você tem que concorrer, né? É um mercado um pouco mais fechado nos Estados Unidos. O Canadá, não. No Canadá, você vai conseguir trabalhar tranquilamente em uma empresa, por exemplo, um estabelecimento, né, nos Estados Unidos que a gente vê muitos americanos trabalhando em McDonald's e tal. Sim. Canadá é legal você estudar e trabalhar durante a faculdade sem problema nenhum. Então, assim, você vai poder trabalhar até 40 horas, 30 ou 40 horas, se não me engano. E tem a opção ainda do cônjuge, né? Se e tá o indo com cônjuge pode você. trabalhar também. Então, o Canadá é muito bom, eles estão trazendo muitas pessoas novas porque a população tá ficando mais velha, né? Inclusive tem um amigo meu que tá indo para lá agora fazer engenharia com a esposa e trabalhar lá. Que legal. Então são cases assim de sucesso dos alunos que foram e não voltaram mais. Exato, e ficaram. Ficaram. Ó, é muita gente. Olha, a gente tá que levando agora um bacana. aluno com 100% de bolsa para a faculdade Cumberland, o nome. Cumberland. Foi muito bem no TOEFL, inclusive, que é a prova de inglês.
e tá com a bolsa de 100% lá. E Mas você tem vê vários casos. outros exames de proficiência sendo aceitos? Por exemplo, os de Cambridge, ou até mesmo do Duolingo, porque eu vi que recentemente o Duolingo tem Sim. sido aceito. Então, nos Estados Unidos, TOEFL e Duolingo Test. São esses, Então o não precisa de Duolingo mais tá nenhum. dominando mesmo, tá chegando Assim, pra... ele tá chegando. Dominando, eu não sei. Eu não sei ainda. Tem muitas universidades que já estão usando, ele é uma ótima opção porque ele é bem mais barato. Sim. Mas o TOEFL ainda domina mais. Acho que pela tradição, pelo tempo que ele está no Exatamente. mercado, E pela né? confiança Pela também. confiança, Pela com confiança. certeza. Mas eu vi, tenho muitos alunos que estão me procurando para treiná-los para o teste do Duolingo. E eu tive que estudar bastante agora recentemente legal. esse teste, foi muito legal entender como que essa plataforma chegou mesmo para eu diria assim, popularizar os testes de Exatamente. proficiência, que foi algo que desmistificou muito essa questão. O TOEFL é extremamente caro, inacessível, é uma prova assim muito densa, uma prova muito difícil, é uma prova que às vezes avalia coisas que realmente não tem necessidade, né? Se você for pensar ali pelo ponto de vista da universidade, do curso que você vai fazer, e o Duolingo chegou meio que dar uma popularizada, Foi. assim. Então eu senti Foi mesmo. que tá sendo muito bem aceito e os alunos estão procurando, ao invés de estudar pro TOEFL, estudar pro Duolingo. Test. Sim, tá acontecendo bastante. Grandes universidades, inclusive da Ivy League, né, que são as principais, já estão aceitando o Duolingo Test. Então acredito aí que com o tempo vai ficar bem mais comum a gente ver o Duolingo Test. Ai, que legal. Apesar de que a tendência é que esses testes, tanto o SAT quanto o TOEFL, eles comecem a... O SAT mesmo você já consegue fazer em casa também. Então tá ficando cada vez mais acessível. Online, né? Sim, não online. de ter que ir a uma instituição, Ir lá, fazer o teste. Que bacana, Exatamente. também ajuda bastante. Pessoal, olha, muitas dicas aqui legais para vocês, hein? Para quem tá pensando em estudar fora, a gente trouxe vários especialistas de intercâmbio, teve a Bruna, teve o Ivan, teve o CP4, né, com a Ana aqui falando um pouquinho também desses trabalhos de ensino e estudo no exterior, e o Rafa hoje aqui dando essa dica, esse overview bastante desses testes, dos vistos. Vamos pensar assim no de turista básico, né? O que você daria de dica para uma pessoa que nunca foi para os Estados Unidos, não tem o visto e vai se aplicar agora para o famoso DS 160? Maravilha. Olha, a primeira dica que eu vou dar é que hoje tá rolando um mito aí que tá bem atrasado para você conseguir o visto americano. Agora, se você entrar todos os dias na plataforma lá do governo de agendamento, você consegue encaixar um horário. Só que você tem que entrar todo dia. Para você antecipar. Se você for esperar o tempo certinho, você vai ficar mais de um ano para conseguir agendar. Então, quem aí tá com um tempo corrido, entra todo dia que vai aparecer um horário disponível. Então, são pessoas que às vezes cancelaram, Exatamente. né? E olha, eu vou te dizer, eu sou de Brasília, né? Lá em Brasília, para eu fazer um RG, eu tenho que agendar, às vezes, para outra semana. Já é demorado. Às vezes eu fico entrando lá direto e libero um horário no dia, assim, sabe? Que eu tava precisando fazer. Mas, primeira dica, não minta. Não minta que os Estados Unidos sabe. O consulado sabe. Então, lá na sua DS, quando perguntarem se tem algum parente nos Estados Unidos, não fale que você não tem, porque eles sabem que tem. Tá? Então, esse é o número 1 que... eu vou esconder que tem um parente meu lá, que senão eles vão pensar que eu tô indo. Não. Não mente. Pense de uma outra forma. Pensa de realmente ter coerência em toda a sua aplicação no consulado. De criar algo robusto e de sempre tentar jogar a experiência para você. Assim, por que você está querendo para os Estados Unidos? Porque eu quero ter experiência de conhecer um país desenvolvido, de ter contato com o inglês, de poder ter essa possibilidade de ir e vir. Outra dica importante também, não vai fazer entrevista de inglês, não vai fazer entrevista no consulado com passagem de ida comprada. Se você só comprou a de ida, tem grande chance de você ser negado. Você comprou ida e volta, até vai. É melhor que você vá fazer sem passagem. Tá? Porque eles podem pensar... Você sempre tem que achar que os Estados Unidos não quer que ninguém fique lá ilegal, né? É o maior medo deles. Então, é melhor você ir sem passagem comprada do que
Só comprar de ida, porque vai aparecer, às vezes, você tá Que querendo você ficar quer lá. ficar. Exatamente. Legal. Então, seja honesto. Seja honesto. Preciso, conciso, né? Nas suas exatamente. respostas, o que você colocou no formulário. Fale na entrevista. Vai poder ser em português, pelo que o Rafa estava me explicando aqui. Não necessariamente você tem que saber o inglês lá no consulado para falar. Exatamente. Apesar de que eu estava contando para ele que a minha experiência foi em inglês. Ela perguntou se eu falava inglês e ela fez pergunta simples. Em inglês, sim. O que você faz no Brasil? Qual que é a sua profissão? Você está indo por quê? E ela quis fazer inglês comigo porque ela percebeu que eu conseguia me comunicar. Então, vai depender também da pessoa que te entrevista, mas o Rafa já garantiu aqui para mim que não precisa ser em inglês, vai ser em português. Então, podem ir tranquilos. Certo, Exatamente. Rafa? Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês hoje. Estou aqui agradecendo muito aos nossos patrocinadores que ficaram aqui disponíveis para vocês conhecerem durante a entrevista toda. Tem aqui o logo de todo mundo que nos apoia, porque sem essa ajuda o nosso canal não existiria. Rafa, muito obrigada pela sua presença. Adorei nosso bate-papo aqui. Como eu te disse, deixo para o pessoal lá no começo, vou deixar todos os arrobas, os contatos do Rafa, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão de visto e também precisarem, né, do auxílio da agência. Se vocês quiserem estudar fora e saber um pouquinho mais dos cursos que ele oferece, só entrar em contato e espero vocês na próxima entrevista. See you soon, guys. Take care.